de um bem, na defesa da sociedade, da sociedade conjugal, da pessoa dele. Então, é muito delicada essa matéria. E eu adorava, achava extraordinário isso. Então, sempre fiz o direito penal. Fazia direito civil, eu gosto de direito civil, mas eu fazia direito penal, porque achava o direito penal uma base extraordinária do direito. Então, eu praticava, eu fazia. O júri, por exemplo, na minha época, o júri era bem maior, no início não tinha tempo. Era a defesa e era a acusação, falava à vontade. Depois veio a limitação do tempo. E posteriormente veio a nova limitação. E agora surgiu outra limitação, matando o tribunal do júri. Como assim matando? Matando. A atual lei do júri, atual do Código, que é recentíssima, é uma lei assassina do júri. É impressionante. O senhor podia dar Dá uma hora e pouco, uma hora e meia, júri. Não fala 2 horas, quando dá processo, e tu tens 2, 3, 4 réus, como é que tu vai fazer isso? Não é que vai fazer? Qual é o tempo que o advogado pode falar? Esse tempo que eu estou te dizendo, não passa disso. Então, não é possível. Precisava no mínimo de 3 horas, como era. 3 horas e depois meia hora da tréplica e da réplica. Agora não. Agora a réplica aumentou um pouco, mas a defesa e a acusação diminuíram. Ambas as partes agora têm menos tempo. E quando é mais de um réu, tem 3 réus às vezes, são 3 advogados, tem que dividir o tempo entre 3. Então tu vai falar em meia hora, tu vai fazer o júri? Não tem jeito de fazer um júri em meia hora. É uma barbaridade isso. Não é possível fazer isso. Tanto que agora nós temos um processo bem recente da Brigada Militar. São 12 réus. Eu quero ver. Divide 12. 2 horas por 12. 10 minutos, vai falar? Vai fazer uma defesa do homem por 10, 15, 20 minutos? Isso é um absurdo. Não pode, não deve, de maneira alguma, assumir a competência do tribunal do júri, um advogado, na defesa de tantos réus, por tão pouco tempo. Não é possível. Tem que ter tempo para explanar, para justificar a matéria, para fazer um estudo completo, estudo psicológico, entende? Que não se faz de um momento para o outro, assim no mais. Então são coisas que precisam de tempo. E atualmente a lei do júri é recente agora. Mais ou menos 12. Não foi mais do que isso não. Não foi mais do que isso não. Assim mesmo teve mais de um processo que eu reconheci a culpabilidade do réu para sair com uma pena baixa. Entende? Porque não tinha mesmo defesa, não tinha jeito. Então eu aceitei a culpabilidade, mas encontrava uma explicação para a culpabilidade, para poder trazer para uma pena menor, pena reduzida. Uma aluna, numa dessas palestras que eu fiz, numa das faculdades de Porto Alegre, sobre temas de direito, uma aluna me veio perguntar, mas escute, como é que o senhor explica um processo de condenação, o réu seria condenado e o senhor estaria de acordo? Minha filha, eu tive tanta sorte, só me procuraram inocentes, só tive réus absolvidos. Olha, como é que eu vou explicar para essa criatura o problema? Se eu tive condenado, foi condenado porque eu não consegui tirar, porque eu fazia força. Não tenha dúvida. Eu digo 12, mas pode ser mais um bocado até. Eu não me lembro. Mas não passou de 15. Mas não passou de 15. Eu não sei, mas eu fazia coisas extraordinárias. Dava para fazer realmente. A época me permitia isso, né?
Por quê? Usavam esses expedientes especiais para fazer o júri. Uma ocasião, eu estava fazendo um júri geral da Câmara e eu estava trabalhando com uma faca desse tamanho que tinha sido um instrumento que tinha servido de morte, que o réu tinha usado. Eram dois amigos, passaram bebendo, brigaram de madrugada e um esfaqueou o outro. Bem, eu estava trabalhando, mostrando que o meu cliente, o réu, tinha agido em legítima defesa. E vou fazer um movimento com a faca e corto a mão. Sangrou, foi uma barbaridade. Eu botei a mão, parou um pouco o júri e tal. Em seguida começou, eu tirei o lenço, naquela época usava os lenços de seda, botei a mão aqui, mas não adiantava, o sangue passou. E eu passei o júri todo com sangue. O pessoal olhava mais para a minha mão do que para o que eu dizia. E o réu foi absolvido mais por causa disso. Foi absolvido por causa disso. Por causa de que eu havia me ferido na mão com a arma que havia sido usada pelo réu para liquidar com o seu adversário. Eu queria chamar a atenção para o cigarro, para o charuto. Não porque eu dizia, porque era muito importante. Entende? É muito importante, fazendo um trabalho dessa natureza, que divirja daquilo que tu tens a obrigação de fazer no júri, às vezes é muito interessante. Então, o promotor, por exemplo, estava falando, tu pode estar fumando. Agora, quando tu está falando, não. Tu está fumando. Eu não fumo. Eu não fumo. Mas que ele disse, eu mas às vezes a gente, por circunstâncias, é obrigado a fumar. Eu não fumo. Mas quando estava falando do promotor, tu pode usar isso. Tudo que eu pudesse usar no sentido de tirar a atenção da tese acusatória, eu usava as coisas legítimas, evidente, não ia usar absurdo. Aqui o problema da máquina, do isqueiro. Do isqueiro. Pois é, como é que é essa história? Esse problema do isqueiro é fácil. Tu pegava antigamente um isqueiro e tinha aquele rabo comprido, que era de material próprio, que para ficar na frente do isqueiro para acender o cigarro. Então, mete